declarar o texto. Existia duas escolas, uma chamada Eiléu. Para quem não sabe, Jesus, olha para cá todos os irmãos, Jesus ele aprendeu, por mais que ele seja a palavra, ele aprendeu sentado. Por quê, pastor? Porque ele tinha que cumprir o ciclo de ser humano. Jesus não veio como Deus, porque quando ele saiu do trono de Deus, trono dele, ele foi deixando a glória e o esplendor dele. Paulo diz lá em Filipenses que ele usurpou o trono dele, ou seja, desocupou o trono e desceu como um embrião na barriga da Maria, a sua mãe, e se tornou fértil, né? A mulher vai fertilizar e vai dar à luz, e ele vai ser um ser humano. Então ele tinha que estudar. Jesus tinha profissão, ele estudou. Até falei com os irmãos esse dia pregando. Jesus começou a estudar com 5 anos de idade, ele era judeu. Então ele aprende o Pentateuco, né? Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Ele aprende os 5 livros da Bíblia dos 5 até os 8 anos. Dos 8 anos de idade até os 12 anos de idade, ele aprendia os livros históricos, que só existia, né, o Velho Testamento, na Antiga Aliança ainda, chamado nosso aqui Antigo Testamento. Ele estudava os históricos, depois ele entrava nos livros poéticos, depois ele entrava nos livros proféticos, que é os profetas maiores e menores, e acabava. E a partir dos 12 anos, alguém que vai lembrar que Jesus ele se perde. Eles vão, né, como sacrifício anual, né, ele vai sair de perto dos pais, né? José, que era padrasto, que criou Jesus, e Maria, sua mãe, e ela fica louca procurando Jesus, e Jesus estava lá no meio dos escribas, falando da palavra. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. E Maria vai ser repreendida por Jesus com 12 anos de idade. Ela vai falar: meu filho, porque você desapareceu, nós estamos preocupadas. E ele fala para eles: não sabeis vós, mulher, que eu estou fazendo a vontade do meu Pai? Glória a Deus. Mas ainda não era tempo ainda, porque devemos amadurecer. Então agora ele precisava fazer o quê? A segunda era da vida de Jesus, que era o quê? Trabalhar. Jesus tinha, como pastor, é carpinteiro. Ele era carpinteiro, aprendeu com José, o seu padrasto, dos 12 até os 29 anos. Jesus trabalhou. Jesus construiu posses, irmãos. Isso é importante os irmãos entender. Daqui a pouco eu vou aplicar para os irmãos e termino. Primeiro eu vou construir a pregação e vou aplicar, e a gente já vai embora. Mas eu preciso falar isso com os irmãos, que a gente, aleluia, devemos ter uma profissão. Aleluia, hoje as pessoas querem viver do evangelho sem profissão. Aleluias, oh glória, hoje pessoas querem viver da palavra de Deus. Jesus falou bem assim, ó: digno é o obreiro do teu salário. Só que Jesus tinha profissão. Só que Paulo também repete o que Jesus disse: digno é o obreiro do teu salário. Mas Paulo, ele era o quê? Fabricante de tendas. Ou seja, ele era trabalhador. Glória a Deus. Alguém está entendendo nessa noite? Ele tinha profissão. Ou seja, ele nos ensina que tem 2 planos de fundo: estudar e trabalhar. Para quê? Para que um dia chegar, aleluias, a honra em nossas vidas, a gente ter para mostrar aos outros. Como Jesus começou o ministério com 30 anos de idade, ninguém podia fazer nada. Aí alguém falou comigo: pastor, Jesus, ele não estudou porque ele era a própria palavra. E eu falei com essa pessoa: como que Jesus teve acesso a todas as sinagogas? Porque só podia entrar na sinagoga e entrar em cima do altar para falar alguma coisa somente quem entrou e estudou. E existia 2 escolas: de Léo, que era pai de Gamaliel. Quem foi professor de Paulo? Gamaliel. Gamaliel, ele era um homem que gostava, aleluia, da palavra, mas sabia que o poder existia na palavra. Eu estou sentindo aleluia, glória. E existia outra escola. Isso aqui é um fato histórico, né? Extra bíblico. E existia outra, pastor, chamada Shammai. Existia outro professor que debatia quantos argumentos de Léo. Quem era Léo? Aquele que deu estudo
de Jesus, de 5 a 12 anos, tudo que Jesus aprendeu humanamente falando, foi com quem? Com Hilel. Aí entra o que Joelma disse no finalzinho do versículo. Eu sei que ela não quis dizer, ela só fez a leitura final, mas o foco dela não foi sobre construir na rocha, mas no finalzinho falou, aleluia, que Jesus ensinava não como os escribas ensinavam. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Porque Hilel mostrava poder através da palavra, e Shammai, a outra escola, era somente a letra. E Jesus disse: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aleluia. Pedro diz na segunda carta dele, no capítulo 3, verso de número 8: aleluia, cresceis na graça e no conhecimento em Cristo Jesus. Aleluia. Ou seja, irmãos, a letra que mata. Tem muitas letras matando, como os escribas ensinavam a palavra, mas matando. Eles ensinavam o conteúdo Pentateuco, Taná, eles ensinavam todos os livros do Antigo Testamento, mas eram homens que não amavam, como o varão lá disse. Eu vou encaixar tudo com os irmãos disso. Não amava, falava de amor, mas não amava, falava da guarda do sábado, mas não guardava. Oh, glória a Deus. Falavam, aleluia, da palavra, mas não viviam a palavra. Era bastante respeitada a escola de Shammai. Só que o detenimento de ter a letra como foco matava o poder. Hoje nós estamos em Assembleia de Deus, muitas assembleias só tem a letra. Eu tenho que concordar isso. E a letra tem matado, tem jogado muita gente para fora. Mas em outra ocasião nós temos assembleia como essa, que não tem somente a letra, mas a letra em virtude, em poder, em prodígio, em milagre. Aleluia. Você não entendeu? Repeti novamente. Nós temos a palavra, mas essa palavra não nos mata, não deixa nós deixar de amar, nós deixarmos de abraçar o nosso próximo, de realizar milagre. Levanta a mão nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aí a gente entra, né? Alguém vem de outra igreja, alguém que não vê essas virtudes, pastor, fica apavorado, começa a olhar para o teto. O que está acontecendo aí? Um bate o pé, um cai no chão, outro levanta. Oh meu Deus, eu vou falar. Não pode ser, porque é isso que Jesus ensinou. Ele ensinava Jesus com autoridade. Ele nunca deixou o ensino de lado. Alguém está entendendo? Ele não deixava de expor a palavra, como o neopentecostalismo tem ensinado. Somente a ação, aleluia, através da consequência. Aleluia, não tem palavra no neopentecostalismo. Ou seja, só tem ações, mas que deixam a palavra para fora. Mas o verdadeiro pentecostalismo usa a palavra, e a palavra vem o poder, e a palavra vem a cura, e da palavra vem a libertação, e da palavra vem, se fosse eu já estava dando glória em pé aí, aleluia. E da palavra vem a regeneração, e da palavra vem a transformação, e da palavra vem o levantar de Deus. Essa é a igreja viva. Essa é a igreja viva. Levanta a mão e glorifica o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, sempre tem que ter um tangedor. Sempre tem, pastor. O que é o tangedor? Aleluia. O que o profeta falou? Buscar tangedores para quê? Para abrir os buracos. Porque vai descer milagre. A água vai jorrar. Mas tem que ter gente para abrir buraco, para a água entrar dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está falando: eu não preciso de você para eu fazer, mas eu faço questão de você abrir o poço e eu jorrar água nele. Glória a Deus. Deus, alguém está entendendo o que Deus está falando conosco? Aleluia. Aí fica aquele ciclo de repetição, missionário Aparecido. Aí fica aquele ciclo, hino da harpa, palavra introdutória, aí ninguém um olhando pro outro. Aí não tem ninguém que se levanta. Oh meu Deus, com autoridade. Aí o culto fica vicioso. Aleluia, vou usar a nossa denominação de Assembleia, tá assim. A gente entra naquele ciclo vicioso, como o irmão falou.
Os irmãos já ficam falando, tá quase 9 horas. Depois de 9 horas é do demônio no corpo do irmão. O irmão fica endemoniado por causa das 9 horas dele. Mas aqui tem gente que ouve a palavra depois da 9. Tem poder depois da 9. Tem unção depois da 9. Então vem aqui. A escola de chamar e só expressar a palavra, nada contra. Tem denominação que eu não vou falar o nome, que só ensina a palavra, mas a gente não vê virtude, a gente não vê poder, a gente não vê transformação. Aleluia! Só que o Mateus vai fazer questão de dizer que Jesus ensinava o seu discípulo não como os escribas. Aleluia! Glória a Deus. Tem discípulo de Jesus aqui ou escriba? Glória a Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Glória, tem pessoas mais inteligentes do que eu. Tem pessoas que conseguem subir no altar e expressar abertamente, pastor. Mas na hora de fazer o milagre, na hora de liberar os dons espirituais que está sobre a igreja ativo até hoje, não consegue, porque a lepra matou a mentalidade dele, que ainda Jesus faz no século 21. Glória a Deus. Aleluia. Então, o ensinamento de Léo, pastor, como você prova isso? Você lembra que prenderam Pedro e João no capítulo 4 o capítulo posterior a esse capítulo 3, que eu já vou falar dele rapidinho. Aleluia, estou sentindo a graça de Deus. Aí Gamaliel, aí eles vão colocar eles no concílio, porque está uma briga danada, porque o nome de Jesus é especulado como uma seita naqueles dias, matavam-se por causa do nome de Jesus. Aí alguém perguntou, Gamaliel, você é o mais inteligente aqui, o que você acha de Pedro e João falando o nome do Nazareno? Até o capítulo número 6, até o capítulo número 3 de Atos, era chamado, não era chamado nós de cristãos ainda, nós era chamado de nazarenos, seguidores do Nazareno. Só a partir do capítulo 3 diante nós somos conhecidos como cristãos. Aleluia! O que nós fazemos com esses nazarenos? Você que tem a letra, Gamaliel, você que sabe, fala para nós. Olha que ele falou com a sabedoria: se não for de Deus, não vai prosseguir esta obra, mas se for de Deus, esta obra vai continuar. Eu vou dar lugar aqui hoje, meu Deus. Oh, glória seja dada o nome do Senhor. Isso aqui é uma notícia boa. A obra está até hoje, ela é de Deus, ela continua viva. Quando a seita se levantou e encerrou por ali mesmo, mas o cristianismo se propagou e ele está vivo hoje. Levanta a tua mão e glorifica a Deus por isso. Aleluia! Glória! Aleluia! Está vivo em nossos corações. Oh, glória a Deus! Não com gente de muito conhecimento, mas gente cheia da graça. Deixa Deus falar nesta noite. Não com gente aleluia, somente leigos, mas que tem a graça do Senhor e a atividade sobre nós. Glória a Deus! Glória a Deus! Então Pedro e João eram discípulos de Jesus, viraram apóstolos. Ou seja, eles faziam o que Jesus nos ensinou, que era pregar a palavra, expor a palavra em primeiro lugar. Glória a Deus! Aleluia! Jesus nunca deixou de fora a palavra dele, ao contrário, expõe a palavra. Segundo, através da palavra, as consequências vão vir, anjo vai descer, as coisas vão acontecer. Eu sentindo a graça de Deus através da palavra do Senhor. Só que nós devemos fazer diferença como discípulos de Jesus. Temos que deixar, aleluia, o Espírito Santo nos envolver. Jesus falou bem assim: ficai todos em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Porque João batizou com água para arrependimento, mas vai vir um que vai vos batizar com o Espírito Santo e com fogo. Glória! Aleluia! Aleluia! Glória. Glória Esse a Deus! Espírito desce em Atos 2.
E reflete no final de Atos 2, quando Pedro ganha quase 3.000 almas. E no capítulo 3, o que me deixa amedrontado, o que me deixa triste, é que hoje nós vivemos essa igreja de Porta Formosa, a igreja dos excluídos, a igreja que era para entrar, para puxar para dentro, é uma igreja que joga para fora. Esse homem está há muito tempo, a Bíblia diz que desde a sua infância, desde a gestação da mãe, ele já era coxo. E quando ele nasce, há um preconceito em cima dele, porque a lei judaica não podia deixar moleque fluxo de sangue entrar dentro da igreja, dentro do templo, não podia deixar qualquer pessoa que tinha alguma debilidade física, seja ela visual, auditiva, ou, aleluia, física, em geral, contexto geral, para sintetizar para os irmãos, não podiam, ou seja, eram pessoas entrando e saindo, e aquele homem lá pedindo prata e ouro, ele só conseguia enxergar. Por que, pastor? Por que, Diácono Antônio? Porque o mundo sempre foi movimentado pela moeda, pelo capitalismo. Ninguém consegue comprar, vender, comer, viver sem capital. Ele tem que ter o capital, aleluia. E para muitos de nós o capital vale mais do que Deus. Aleluia, o capital vale mais do que é capital? Dinheiro. Aleluia, o capital vale mais do que estar na presença do Senhor para muitos. Aleluia, para muitos aplicação, aleluia, em bancos, a quantia milionárias é mais importante do que Deus. Então aquele homem já tinha mentalidade, porque quem ia no culto dava prata, dava ouro a ele, dava esmola para ele, mas nunca deu uma palavra para ele que ele realmente precisava escutar. Senhor. Sabe por quê, pastor? Eu descobri aqui. Porque tem discípulos que foram ensinados pelos escribas. Ó, passa e vem da ideia, ó. Essa graça é ralé. Ó, passa assim, ó. Oh, glória. Mas quem é ensinado por Jesus, passa assim, ó. Passa assim, olhando. Tá precisando de alguma coisa? Quer oração? Oh, glória. Tá precisando de uma cesta? Oh, glória a Deus, aleluia. Passe olhando para o problema, querendo ajudar o problema. Oh, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muitos escribas aí andando em nosso meio, aleluia, que não tem mais amor. Você lembra daquela parábola em Lucas 10, a partir do verso 18 em diante, que fala do bom samaritano? Desceu um sacerdote, e tinha um samaritano que tinha sido espancado por pegar, aleluia, uma viga que não era para ele pegar um atalho, e ele apanha, e o sacerdote passa, tinha acabado de sair do templo, e o sacerdote passou. É quem é estudado por escriba, aleluia, pessoa que sentou por escriba vai passar e não vai dar ideia mesmo. E da mesma maneira o texto diz: desceu um escriba, um levita. O levita também escrevia, meu Deus. Quando ele desce, ele nem aí com o samaritano, para aquele homem, né, que estava ali, aleluia, porque geralmente ele é um samaritano, aleluia, mas desce um bom samaritano e para ali, coloca ele em cima do cavalo, leva ele para a hospedagem e fala: cuida dele, eu vou deixar aqui essas moedas, mas o que passar eu vou voltar e vou devolver e vou pagar. Meu Deus, cuida dele, cuida dele. Quem é esse bom samaritano? Somos nós, ensinados por Jesus, que devemos olhar e parar e fitar os olhos. Aleluia. Pedro e João fitou os olhos dele. Sabe por quê? Missionário Aparecida, pensa comigo, irmãos, pastor, não era tão fácil já Jesus era com autoridade. Quando o diabo se manifestava, ele não conversava com o diabo, ele já saía. Só que Jesus ensinou os discípulos a enrolar da volta, porque isso é ensinamento para nós. Glória a Deus, aleluia. Era mais fácil chegar e falar: levanta-te. Mas o que ele fez? Fitou os olhos. Sabe por que isso? Porque quem passava ali nunca fitou os olhos nele, nunca prestou atenção nele. É igual vida conjugal. O marido e a mulher passam no mesmo território, para lá, para cá. Um dá bom dia, o outro não dá. Isso está acontecendo em geral. Dentro da igreja, o irmão passa pelo outro,
Não aqui, tá, irmãos? Mas isso está geral. Quando eu passo em alguns lugares, eu vejo. Isso está geral. Ou seja, e o pecador também. Talvez venha um bêbado, talvez venha um traficante, talvez venha uma prostituta. A gente... Vou até sentar longe. Se a igreja foi aberta para os pecadores arrependidos, o que a gente está fazendo aqui? Se a gente já foi um pecador arrependido. Aleluia, irmãos, não seja, aleluia, discípulo de escriba, aleluia, porque em vez de você ajudar, você vai matar. Mas seja discípulo de Jesus nessa noite. Glória, tem a palavra, mas tem os dons, tem o amor, os frutos do Espírito. Louvado seja Deus, já finalizo, fitando os olhos dele, ou seja, aquilo para o coxo era uma alegria para ele, porque todo mundo passava para ele e não fixava os olhos nele. Então Pedro e João vê, eu vou aumentar a autoestima dele. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, porque o psicológico dele estava abalado, ou seja, a mente dele já estava cativa, pastor, na esmola. Tem gente que é assim, vem para a igreja, eu quero esmola. Mas tem pessoas que entram para receber o que vem de Deus. Então ele esperava uma ação de alguém. E essa ação era o que? Dava o que ele queria. E o Yosef aqui vai falar que Deus não está disposto a integrar para nós o que a gente necessita. Porque várias coisas abrangem o que a gente necessita. Eu posso passar de fora, alguém está morrendo de fome, mas não é servo de Deus. Então eu vou ver a necessidade de quê? Que ela está precisando de alguma coisa? Para comer. Mas a melhor parte é o quê? Está escrito o nome lá, o livro da... Alguém me ajuda nessa noite a pregar? Para você entender o raciocínio que eu estou tentando trazer para você. O livro da vida é em primeira instância. Não tem comida, não tem algo a mais que é além da palavra de salvação. Alguém está entendendo nessa noite? O que Pedro e João fez é o quê? Trabalhar no psicológico dele primeiro. Está abalado. A mente dele está acostumada a receber esmola, a prata, a ouro. E o segundo nível dele psicológico é o quê? Que ninguém olhava para ele. Ele estava ali, aleluia, rejeitado naquele lugar. Então Pedro e João olham para ele e falam: olha para mim, olha para nós. Olha para nós. Glória a Deus. Deus te enxergou hoje. Aleluia. Glória. Você lembra daquela mulher quando Jesus entra dentro da sinagoga, dá a palavra para Jesus? Jesus nem começou a pregar. Jesus olha para a galeria, está uma mulher que está 18 anos encurvada de um espírito de enfermidade, de uma enfermidade em cima da enfermidade, de um diabo alojado na enfermidade. A Bíblia diz, Jesus olhou para a galeria e falou: você explica, glória. Quando ela chega, Jesus coloca, aleluia, põe as mãos. Nós falamos isso no estudo, aleluia, levanta as mãos, né? Levanta as mãos, sem ira, sem contenda, aleluia, expulsa aquele diabo de enfermidade e sai o demônio, e sai a enfermidade, e a coluna da mulher ajeita, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia. Isso é sério, irmãos. Aleluia. Porque tem gente do nosso lado que já está assim, está quase na cadeira de roda. Alguém está entendendo a linguagem que eu estou usando? A linguagem espiritual, a gente está vendo a pessoa louvar. Está paralítico espiritual, aleijado espiritual. Calada, chame, nega, Aleluia. meu Deus. Glória a Deus. Só quem tem discernimento consegue enxergar que essa pessoa está precisando de um milagre. Mas nessa noite levanta a tua mão, Deus está te dando discernimento. Aleluia. Glória a Deus. Não adiantava, aleluia, engomelar Jesus. Jesus olhava e falava: é diabo. Jesus olhava com o olhar dele espiritual e falava: é enfermidade. Ele olhava e falava: você não precisa de ouro nem prata. Aleluia. Foi isso que João e Pedro disse. Aleluia. O que você quer, o que você está acostumado a ter, eu não tenho. Mas o que você precisa, eu te dou. Levanta e anda em nome. A tua necessidade é o que? Esmola. A tua necessidade é o que? Ouro, prata. Mas o que você
precisa é de Deus. Receba nesta noite. Aleluia. Repete para esse irmão, ou repete alto para Deus ouvir a tua necessidade. Repete, a tua necessidade não é maior do que aquilo que você precisa. Aleluia. Você vai sair dessa igreja hoje e vai pensar nessa frase que eu disse. A tua necessidade não é maior daquilo que tu precisa. Porque aquilo que tu precisa, se ela vir hoje, a necessidade vai ser suprida. Porque o meu Deus é maior do que o carro. O meu Deus é maior do que a moto. O meu Deus é maior do que o dinheiro. Eu preciso de Deus. Buscai primeiro o reino do céu com a sua mão levantada e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se eu tenho Ele, pastor, eu tenho livramento. Se eu tenho Ele, eu tenho palavra na minha boca. Se eu tenho Ele, eu tenho visão de Deus. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Aleluia. Glória. Aleluia. Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Glórias. Aleluia. Nome, Senhor Jesus. Aleluia. E era uma igreja fria, tá? Uma igreja não posso falar igreja, me perdoe. Era um templo vazio de Deus. Pastor, vamos pensar aqui. Se ele pediu prata e ouro, quem entrava lá tinha situação aquisitiva boa. Mas uma igreja não precisa ser igual a igreja de Laodiceia. Mas não tem o essencial dentro da igreja. Meu Deus. Alguém está entendendo nessa noite? Você vê que o homem foi curado. No mesmo instante, ele levantou e não foi para casa. Ele foi para onde, Joel? Com a Bíblia aberta, Atos 3. Ele foi para... Ele entrou dentro do templo, saltando e se alegrando. Pastor, não entendi. Ele trouxe avivamento através daquela cura. Levanta a mão. Ele trouxe o Pentecoste. Ele trouxe o dom. Ele trouxe a alegria, o regozijo, falando: vocês me excluíram, mas o poder de Deus me alcançou. Glória a Deus. Aí alguém vai falar: não era esse o que ficava lá na porta? Não era esse que nós passávamos e nem olhava para a cara dele? Dá uma olhadinha para mim, olha onde eu estou. Glória a Deus, aleluia. Eu sinto a presença de Deus dentro desta casa, com poucos irmãos, mas o Espírito Santo está dizendo: Ele te olhou quando alguém não te olhou, Ele te visitou quando alguém não te visitou, Ele te enxergou quando alguém não te enxergou, Ele te curou quando a medicina te desenganou, Ele te libertou quando alguém falou: não dá para mim não, vai encarar ali, mas Ele falou: eu vou, eu invisto, eu dou valor para Ele. Glória a Deus. Estou sentindo Ele aqui. Estou sentindo Ele aqui em nosso meio, hein? Glória seja dada no nome de Jesus Cristo. Glória seja dada a Deus. Eu quero dizer para os irmãos: Glória a Deus. Glória a o Deus. teu milagre vai virar novidade. Aleluia. O teu milagre vai virar notícia. Glória a Deus. Eu deixo uma reflexão para os irmãos. Aleluia. Vamos olhar com um olhar mais paranônimo para os irmãos. Talvez alguém está glorificando a Deus. Talvez alguém está louvando a Deus. Talvez alguém está pregando, mas está ao fio de desistir. Talvez alguém está, aleluia, graças a Deus, Deus usou minha vida antes para a vida da nossa irmã missionária Aparecida. Eu estou aqui no culto, mas eu estou ligado, irmão. Pode estar cheio de doutor aqui. Pode estar cheio de pessoas aqui, aleluia. Pessoas catedradas, mas se Deus me tomar, eu peço licença, pastor. E vou deixar o Espírito Santo me usar. Glória a Deus.
Aonde eu pisar, aonde você pisar, o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória seja a Deus. Não vamos ser uma igreja rotineira, não vamos ser uma igreja padrão, não, irmãos, aleluia. Vamos fazer alguma coisa diferente através do Espírito, aleluia. Glórias a Deus. Vamos parar com essa mentalidade de cantar, aleluia, ouvir a palavra da vez e embora. Não, Deus quer falar com o teu povo, Deus quer sarar o teu povo. Glorificado pela vida do pastor, que deixa os dons ainda ativos para que quem tem possa usar, porque muita gente, muita igreja tem virado, aleluia, sensacionista. Quem quer ser sensacionista? A pessoa deixa de acreditar nos dons espirituais através, findou em atos aqui. Mas eu tenho uma notícia para dizer, como uma pessoa que estuda, que Atos não acaba com o ponto final, acaba com amém. Aleluia. O Espírito Santo. Não tem ponto final, continua com amém. Sabe por quê? Porque os atos do Espírito continuam até hoje. Não tem fim. Jesus falou, aleluia, glória, louvado seja Deus, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, como Samaria, até os confins da terra. Glória a Deus, aleluia. E João disse no último capítulo, no último versículo, aleluia, que tem faltado papel e caneta para Deus se manifestar, os milagres que Ele tem feito, faltaria caneta e papel para anotar tudo que Deus tem feito. Glória a Deus, aleluia. Muitos são os livramentos, aleluia. Muitos são as curas, muitos são os sustentos de Deus para nós. Quem crê isso aqui? Glória seja a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou olhar mais diferente, irmãos. Tem vezes que a gente chega aqui pensando nas contas, né? Aí isso nos cega, vai cegando o nosso espiritual. A gente pensa em tudo, menos, aleluia. A gente temos que criar aquela expectativa que os antigos criavam, falando, eu vou lá, mas eu vou voltar diferente do que eu estou ali. Aleluia. A gente não glorifica a Deus. Vou repetir novamente. Eu vou lá, mas eu vou voltar diferente. Deus vai fazer algo. Glória a Deus, aleluia. Deus vai usar alguém lá. Essa expectativa, rapaz. Aleluia. Oh, glória seja. A expectativa não é de um culto padrão. A expectativa é que Deus vai usar alguém para falar. Oh, glória. A expectativa, pastor, é que Deus vai usar o Senhor para louvar um hino, e através de um hino, irmãos, Deus pode falar com alguém através de uma palavra. Talvez eu nem revele a pessoa, mas a palavra, ela tem poder. Aleluia. Eu estive pregando na Portelinha, aleluia, há um tempo atrás. Oh, glória seja a Deus. Não pode contar a minha experiência quando eu estou pregando, mas Deus tocou no meu coração. Porque isso aqui, irmãos, é primazia a palavra de Deus. Ou seja, ela é auto, né? Aleluia. Ela é autopotente para fazer tudo. Se Deus quiser usar só a palavra dele para fazer tudo no culto, ele faz. Mas através da graça dele, ele entregou dons a homens falhos. Mas que esses homens falhos são dependentes de Cristo, como eu, como você. Aquela mulher veio cega e ela saiu, foi no médico. A mulher de um pastor, acho que você até conhece, esqueci o nome do pastor. Essa mulher estava no culto e ela não falou para ninguém, nem para o marido dela. O médico falou, olha, a sua outra visão, você perdeu uma visão, está chegando 5%. A outra visão, você pode já avisar a sua esposa, você vai precisar de ajuda. Aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui. Glória a Deus. E ela não falou com o marido dela, e ela falou bem assim, quando ela me chamou no canto depois do culto que eu preguei. Pastor, eu vim com a expectativa para este culto. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Ainda tem ministros, tem pessoas que sentam com expectativas. Aleluia. Que Deus ainda está neste lugar. Aleluia. Como diz o pastor João, fazendo uma tenda para Elias, para Jesus e para Moisés, porque é bom estar aqui. Glória seja dada no nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aquela mulher, depois da palavra, irmãos, eu prego aqui,
Você vê, o pastor Douglas parece que dá a vida, toda pregação pode estar multidão. Já preguei para 200 pessoas, para 50, para 1 pessoa, e eu sempre vou dar a minha vida no altar. Sempre vai ser assim. Glória a Deus. Com alguma debilidade, mas sempre vai ser assim. Até doente, Deus me usa assim. Depois da palavra, aquela mulher me chamou chorando no canto e falou: pastor, eu chamei minha esposa para ficar perto de mim. Sua mãe. Minha mãe, aleluia. E aquela mulher falou bem assim: eu entrei dentro deste culto cega, eu louvei ali, dei uma palavra, você vê que a dificuldade dela, sim, colocou a Bíblia. Mas nessa noite, depois dessa palavra, eu via como algo passava na minha vista através da palavra. Oh, aleluia. Glória a Deus. Algo passava na minha visão, aleluia. E minha visão ia se abrindo, pastor. E eu estou enxergando o Senhor, aleluia. 100%, abri a minha Bíblia, estou enxergando as letras de longe, a Bíblia de longe, aleluia. É o poder da palavra de Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. Há 4.000 anos foi escrita esta palavra, mas ela não fica velha, ela é novidade todo dia. Ela é mais importante do que o jornal que vai sair amanhã. O jornal nem foi editado ainda, mas a palavra é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Glória a Deus. Dá valor à palavra de Deus. Glória Se a a gente der Deus. valor à palavra de Deus, a gente vai enxergar melhor o culto. A gente vai ter mais expectativas. Levanta a tua mão se você crê no que eu estou falando. A Glória. gente vai ter mais amor. Não seja discípulo de escriba, porque eles são ignorantes. Glória a Mas Deus. seja discípulo de Jesus. Glória a Deus. Pregue com amor. Na hora de exortar, exorte. Com total longabilidade, né? Paulo disse, né? Com total longabilidade. Admoesta. Porque quem ama, cuida. Quem ama, aconselha. Quem ama, chama atenção. Quem ama, puxa a orelha. Quem ama, açoita. Quem ama alguém, vai corrigi-lo. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos alcança a todos os limites, a todas as esferas. Glória a Deus. Pensamos. Se coloca de pé nessa noite. Glória a Estou Deus. sentindo a graça de Deus aqui neste lugar.